Eu nunca imaginei que, aos 68 anos, fosse me enfiar debaixo de uma cama para fazer uma brincadeira com meu próprio marido. Minhas costas reclamavam, meus joelhos estalavam, mas meu coração estava leve, quase adolescente. Era a noite do aniversário do Paulo, e eu tinha preparado tudo em segredo. O bolo simples de chocolate, alguns salgadinhos, a mesa posta na sala e, principalmente, a pequena surpresa no quarto. Eu ia esperar ele entrar, pular debaixo da cama e gritar: "Peguei você!", só para ver aquele sorriso torto que me acompanhava há mais de 40 anos. Enquanto eu me acomodava ali no chão frio, senti o cheiro conhecido do nosso quarto. O perfume amadeirado dele misturado com o sabão em pó barato nos lençóis. A luz fraca do poste da rua entrava pela fresta da cortina, desenhando um risco amarelado no piso de madeira. Eu ouvia as risadas dos convidados na sala e pensava, satisfeita, que o plano estava dando certo. Paulo sempre demorava um pouco para escapar das conversas, mas mais cedo ou mais tarde ele viria, cansado, achando que ia apenas trocar de roupa. Eu estaria ali, pronta para lembrar a nós dois que ainda existia leveza na vida. Passei o dia inteiro revivendo nossas memórias. Lembrei do primeiro aniversário que organizamos juntos, quando ainda morávamos num quartinho apertado em Osasco, dividindo colchão, armário e sonhos. Lembrei das contas atrasadas, das marmitas que eu fazia para complementar a renda enquanto ele trabalhava na oficina, das vezes em que quase nos separamos por causa da bebida. Eu fiquei, porque acreditava que amor de verdade era feito de persistência, não de conto de fadas. Naquela noite, escondida debaixo da cama, eu achava que tudo aquilo tinha valido a pena. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora vamos continuar. Com o rosto colado no chão, eu via apenas os pés da cômoda, a barra da cortina e a sombra da nossa cama de casal, que rangia há anos. Eu segurei o riso sozinha, imaginando a cara que o Paulo faria quando percebesse que eu, a velha cansada, ainda tinha fôlego para essas coisas. Lá da sala, alguém puxou um "parabéns para você", meio desafinado, e eu ouvi a voz do meu filho mais velho, o André, chamando o pai para cortar o bolo. Senti um aperto quente no peito. Apesar de tudo, nós tínhamos filhos, netos e um cantinho simples, mas nosso. Demorou alguns minutos até que o barulho na sala diminuísse. Ouvi passos no corredor e prendi a respiração, certa de que eram os passos do Paulo vindo para o quarto. Meus dedos suavam e eu precisei me segurar para não tossir com o pó acumulado ali embaixo. A maçaneta girou devagar e meu coração acelerou, pronto para o susto, pronto para a risada, pronta para ser, por alguns segundos, apenas uma mulher apaixonada fazendo graça para o marido. Só que, quando a porta se abriu, eu ouvi algo que não fazia parte do meu plano. Uma risada feminina, baixa, jovem, seguida da voz do meu marido cochichando um "entra logo, ninguém viu a gente subir". Por um segundo, achei que fosse uma das minhas netas pedindo ajuda com alguma coisa, mas a risada se repetiu. Dessa vez, misturada com um "você é doido, e se a sua mulher aparece?". Eu reconheci a voz na mesma hora. Era a Camila, minha nora, a esposa do André. Fiquei gelada, mas por fora continuei imóvel, respirando curto, como se fosse parte dos móveis. Vi os pés deles entrando no quarto, o sapato social gasto do Paulo, que ele insistia em usar em toda ocasião especial, e o salto fino da Camila, que eu mesma tinha elogiado mais cedo naquela noite. "Você está linda", eu tinha dito. Ela sorriu, me deu um beijo rápido na bochecha e respondeu: "A senhora que é uma graça, sogrinha". Agora, aquela palavra soava como deboche. Paulo trancou a porta com pressa. O clique seco da chave ecoou dentro da minha cabeça. "Relaxa", ele disse, num tom íntimo que eu não ouvia fazia anos. "Eles estão lá embaixo, ninguém vai subir tão cedo". Camila riu mais solta. "Você não presta, Paulo. Se o André desconfia de alguma coisa, ele te mata. E mata a velhinha também". Eu senti o chão sumir, mas continuei ali, debaixo da cama, presa entre a madeira e a verdade. Eu quis gritar. Quis sair, abrir a porta, chamar todo mundo e mostrar a cena.
Meu sangue fervia, mas algo mais forte do que a raiva me segurou ali. A necessidade de ouvir, de entender, de ter certeza de que não era um mal-entendido cruel da minha cabeça cansada. Então fechei os olhos e deixei que meus ouvidos fizessem o trabalho. Eles se aproximaram da cama e eu senti o colchão afundar quando se sentaram. Era a mesma cama onde eu dormia todas as noites, onde eu rezava antes de fechar os olhos, pedindo saúde para todos, inclusive para eles. Você disse que ia dar um jeito de se separar dela, Camila resmungou, impaciente. Não aguento mais olhar para a cara daquela mulher fingindo que gosto dela. Falaram de mim como se eu fosse um peso morto. Paulo soltou um suspiro pesado. Calma, Camila. Eu estou resolvendo. Depois do meu aniversário, eu converso com ela. Já falei que não tem mais amor nenhum ali. Só costume. 2 palavras frias para resumir uma vida inteira. Só costume. As lágrimas começaram a escorrer silenciosas, molhando o chão embaixo da cama. Eu me lembrei das vezes em que ele não tinha R$ 1 no bolso e era eu quem fazia milagre com arroz, ovo e fé. Das noites em que ele chegava bêbado e eu, em vez de ir embora, o colocava no banho e trocava sua roupa. Eu acreditei que ele tinha mudado. Eu acreditei que, de alguma forma torta, ainda existia amor. Enquanto eles continuavam falando, eu fui juntando os cacos da minha história dentro de mim. Cada frase era um golpe, mas também um esclarecimento. A traição não tinha começado naquela noite. Vinha de longe, talvez de meses, talvez de anos. E eu, ocupada em cuidar de todo mundo, não percebi quando deixei de cuidar de mim. Ali, debaixo da cama, com as costas doendo e o coração em estilhaços, uma parte de mim morria. Só que outra parte começava a nascer, silenciosa. Uma parte que olhava para aquilo tudo com uma frieza que eu não sabia que possuía. Eu não sabia ainda como, nem quando, mas naquele exato momento fiz uma promessa a mim mesma. Eles não iam me destruir em silêncio. Não iam me enterrar viva dentro da minha própria casa. A vingança não seria com gritos, nem com violência. Seria com algo muito mais profundo, a verdade. E a partir daquela noite, eu ia aprender a usá-la a meu favor. Quando finalmente ouvi a porta do quarto se abrir novamente, meu corpo inteiro estava dormente. Eles ficaram ali quase 15 minutos, conversando baixinho, rindo, se beijando, planejando encontros futuros como 2 adolescentes escondidos, mas com uma crueldade adulta que eu jamais poderia ter imaginado. O colchão subiu quando os 2 se levantaram, e ouvi o som rápido dos passos da Camila atravessando o quarto. Paulo destrancou a porta e ainda sussurrou um "vai primeiro" antes de deixá-la sair. Eu não chorei. Não naquele momento. Eu apenas fiquei ali, encolhida debaixo da cama, ouvindo meu marido seguir pelo corredor e sendo chamado pela família com entusiasmo. "Paulo, vem cortar o bolo!" Alguém gritou. E ele respondeu com a voz leve, alegre, como se estivesse voltando de um telefonema, não de uma traição. Fiquei sozinha no quarto. O mundo parecia distante, como se a casa inteira estivesse embaixo d'água. O barulho dos convidados, o canto do parabéns, a risada das crianças, tudo soava abafado. Senti meus ossos protestarem quando tentei sair debaixo da cama. Parecia que cada movimento reclamava da humilhação que eu tinha acabado de engolir. Quando consegui ficar sentada ao lado da cama, levei as mãos ao rosto. Era quente, suado, cheirando a poeira e dor. A mulher que eu era antes daquela noite tinha acabado de desaparecer. Em seu lugar, surgia uma outra, ferida, sim, mas também desperta. Eu sempre fui calma, sempre fui conciliadora, sempre fui a que aceitava o pouco, achando que o pouco era suficiente. Mas agora eu sabia. Era justamente essa minha docilidade que permitira que eles me tratassem como um objeto esquecido num canto. Levantei devagar e fui até o espelho. O reflexo que me encarou tinha os olhos vermelhos, mas firmes. "Você não vai cair", eu disse para mim mesma em voz baixa. "Não hoje." Quando voltei para a sala, os convidados aplaudiam enquanto Paulo soprava as velas. Ele riu, agradeceu, fez um discurso simples. Falou que estava feliz, que era abençoado pela família, pelos filhos, pelos netos. E eu assisti tudo em silêncio. A Camila estava ali também, com o cabelo arrumadinho,
a maquiagem impecável e um sorriso doce. Doce demais. Ela e Paulo evitaram se olhar diretamente, mas quem já viu o que eu vi percebe sinais que os outros ignoram. Você demorou, mãe? André disse, entregando-me um pedaço de bolo. Tá tudo bem? A pergunta veio inocente, sincera. Ele não fazia ideia. Eu sorri. Tá, meu filho. Só fui ajeitar uma coisa no quarto. E eu disse a verdade, de um jeito torto. Eu realmente ajeitei uma coisa, a minha vida inteira. A partir daquela noite, nada seria igual. A festa durou mais 1 hora, e eu me forcei a participar. Ria quando alguém fazia piada, abraçava meus netos, agradecia as felicitações. Por dentro, eu estava catalogando cada gesto da Camila, cada movimento do meu marido. Eles agiam com naturalidade, mas o peso da culpa ainda não tinha caído sobre eles. E não cairia ainda. Não naquele dia. Era importante que ninguém suspeitasse de nada. A vingança que eu planejava, mesmo sem saber ainda como estruturá-la, exigia silêncio, observação, estratégia. Eu não era impulsiva. Eu não ia gritar na frente de todo mundo. Eu não ia dar a eles o espetáculo que provavelmente diriam depois que era exagero da velha. Não. Eu ia deixar que cada peça caísse no seu devido tempo. Quando o último convidado foi embora e os netos subiram para dormir, fiquei recolhendo pratos na cozinha. Paulo se aproximou por trás e segurou meus ombros. Você foi incrível hoje, amor. Obrigado pela festa. Seu toque costumava me confortar. Naquela noite, me enojou. Eu me desvencilhei discretamente. Foi simples, mas deu certo. Você tá estranha. Só cansada. Ele acreditou. Claro que acreditou. Passou anos acreditando que eu engolia tudo sem questionar. Enquanto eu lavava a louça, ouvi Paulo ir para o quarto. Ele fechou a porta e depois abriu de novo. Abria, fechava, como se estivesse inquieto. Talvez estivesse preocupado com a minha expressão naquela noite. Talvez estivesse pensando na Camila. Talvez estivesse com medo de que eu soubesse. Mas ele não sabia. Não ainda. Fui para o quarto quase 00:30. Ele estava deitado, fingindo ver TV. Eu sentei na beirada da cama e observei o rosto dele iluminado pela luz azulada. Você estava onde quando eu fui para o quarto mais cedo? Perguntei num tom casual. Ele piscou algumas vezes. Eu? Ah, fui no banheiro dos fundos. Aquele vaso tá fazendo barulho de novo. Eu assenti. E senti um alívio estranho. Ele mentia mal. Muito mal. Isso tornaria tudo mais fácil. Deitei ao lado dele, mas fiquei acordada por horas. Quando ouvi seu ronco profundo, me levantei devagar, peguei um caderno e sentei no sofá da sala. Ali, sob a luz fraca da luminária antiga, comecei a escrever tudo o que tinha visto, tudo o que tinha ouvido, tudo o que precisava lembrar depois. Eu não queria confiar apenas na memória. Eu queria um registro, uma prova, uma arma silenciosa. Escrevi sobre o salto da Camila, sobre o riso abafado, sobre a frase "não tem mais amor nenhum ali". Coloquei datas, horários, detalhes. Aquilo não era desabafo, era planejamento. Eu escrevia como alguém que já sabia que iria usar aquelas palavras no momento certo. Quando terminei, fechei o caderno e o escondi no fundo do armário de roupas de cama. Eu estava tremendo, mas não era medo. Era determinação. Dizem que a traição quebra a pessoa traída. Mas naquela noite, percebi que ela também a desperta. A traição fez algo dentro de mim acender, e aquilo não iria se apagar tão cedo. Eu me levantei, lavei o rosto e voltei para o quarto. Antes de deitar, olhei para Paulo dormindo. Ele parecia tranquilo, como se tivesse a vida nas mãos. Ele não sabia que, naquela mesma noite, quem havia tomado o controle era eu. E eu faria isso com calma, com inteligência e com justiça. Na manhã seguinte, quando abri os olhos, a luz que entrava pela janela parecia diferente. Talvez fosse a mesma luz de sempre, mas eu já não era a mesma mulher que se deitou ali na noite anterior. Paulo ainda dormia, respirando fundo, relaxado, completamente alheio ao fato de que eu tinha passado a madrugada acordada, escrevendo, revivendo e planejando. Observei o rosto dele por alguns segundos. As rugas que antes eu achava bonitas agora pareciam mapas de mentiras. Eu me lembrei do toque dele na minha nuca, dos sorrisos que me fazia quando queria me convencer de algo, das desculpas que dava quando chegava tarde do trabalho.
Eu percebi, com um aperto no peito, que talvez sinais antigos estivessem ali há anos, e eu escolhi não ver. Levantei sem fazer barulho. Preparei café, cortei pão, pus margarina, tudo como sempre fiz. O cotidiano tem essa mania cruel de continuar, mesmo quando o mundo desaba. Quando ele apareceu na cozinha, a camisa amassada e o cabelo bagunçado, me beijou na testa como se fosse o marido ideal. Bom dia, amor. Eu forcei um sorriso. Dormiu bem? Uma maravilha. A festa me deixou acabado. Uma parte de mim quis perguntar se era a festa ou a visita da Camila no quarto, mas engoli a vontade. A pressa estragaria tudo. Assim como ele me subestimou por anos, agora seria minha vez de deixá-lo confortável demais, seguro demais, até que eu estivesse pronta. Sentamos para tomar café. Ele folheava o celular, rindo de um vídeo qualquer, enquanto eu organizava mentalmente cada passo que viria a seguir. Paulo, eu disse com calma. Acho que precisamos reformar o quarto. Ele levantou os olhos. Reformar? É. Trocar o piso, arrumar o armário, pintar. Você sabe, muita coisa velha por lá. Ele assentiu, sem suspeitar de nada. Você que sabe. Se quiser, chama alguém para fazer orçamento. E foi isso. A primeira peça do meu plano se encaixou sem esforço. Depois que ele saiu para trabalhar, sentei no sofá e deixei o silêncio tomar conta da casa. O cheiro do café ainda estava no ar, misturado com o sabão de coco que eu tinha passado no chão no dia anterior. Uma vida inteira de rotina, uma vida inteira de confiança ingênua. Peguei o caderno escondido no armário e reli cada linha. Reviver aquilo doía, mas era necessário. A dor me mantinha alerta. A dor me lembrava que não podia fraquejar. As palavras da Camila ecoavam na minha cabeça. Não aguento mais olhar para a cara daquela mulher. Senti vontade de chorar, mas não chorei. Já tinha chorado o suficiente para entender que minha dor não resolveria nada. Em vez disso, comecei a analisar. Quem era a Camila fora daquela máscara de boa moça? O que ela realmente queria? Por que se arriscaria tanto sabendo que meu filho, o próprio marido dela, a tratava como uma rainha? Conheci a Camila há 6 anos, quando André a trouxe para jantar. Ela era educada, simpática, com aquele sorriso que encantava todo mundo. Sempre ajudava nas festas, sempre elogiava meus pratos, sempre dizia: "A senhora é como uma mãe para mim." E eu acreditei. Como sempre acreditei em tudo. Mas agora eu enxergava além. Camila não era doce, era habilidosa. Tinha um talento natural para fazer as pessoas gostarem dela. E se aproximar do Paulo, o sogro, era uma jogada arriscada demais para ser apenas paixão. Ali tinha interesse, tinha propósito. Passei horas refletindo. O relógio marcava quase 12:00 quando decidi fazer algo que eu mesma não esperava: visitar o André. Eu precisava olhar nos olhos do meu filho, precisava entender o que ele estava vivendo, se estava feliz, se desconfiava de alguma coisa. Eu não ia contar nada, ainda não, mas ia observar. Peguei o ônibus até a casa dele, em Carapicuíba. Quando cheguei, André abriu a porta sorrindo, segurando meu netinho de 3 anos no colo. "Mãe, que surpresa boa!" Eu sorri também, mesmo com o coração apertado. "Vim visitar vocês." "Entra, mãe. A Camila tá no trabalho, mas chega daqui a pouco." Meu estômago se revirou. Camila estava no trabalho. Eu me sentei no sofá e fiquei brincando com meu neto, mas minha cabeça estava longe. André falava sobre o emprego, sobre as contas, sobre a reforma que queriam fazer no banheiro. Ouvi tudo. Respondi tudo. Mas no fundo, analisava cada detalhe do ambiente. Na geladeira, fotos da família. André, Camila e o pequeno Lucas. No corredor, um porta-retratos com a foto da Camila abraçada ao Paulo, tirada em algum churrasco antigo. Na estante, um presente que eu mesma tinha dado para ela. Uma caneca com a frase "Melhor nora do mundo." O mundo às vezes é cruel de um jeito irônico. Quando Camila chegou, trouxe com ela o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Sogra, que surpresa maravilhosa. Ela se aproximou para me abraçar. Senti o perfume dela. O mesmo perfume que senti no quarto na noite anterior. Meu corpo inteiro se arrepiou, mas eu não demonstrei. Abracei de volta. Apertei um pouco mais forte do que o normal. E sorri. Enquanto ela conversava com o André sobre o mercado,
sobre o preço da carne, sobre uma colega de trabalho que era chata demais, eu a observava em silêncio. Cada gesto, cada palavra, cada olhar. Ela me ofereceu café, como sempre fazia. Eu aceitei. E quando ela virou as costas para pegar açúcar, minha mão tremeu por um segundo só. Mas foi o suficiente para eu entender algo importante. Eu estava no controle do jogo, mas precisava manter a calma. Se eu deixasse que a raiva me conduzisse, eu falharia. A vitória exigia inteligência. Camila voltou com a xícara e sorriu. A senhora tá quietinha hoje. Tá tudo bem? Eu assenti. Só cansada. Ela acreditou. Paulo acreditou. Todos acreditavam. Mas eu sabia a verdade. Quando voltei para casa naquele fim de tarde, o céu estava alaranjado e eu caminhava devagar pela rua, sentindo o vento bater no rosto. Era como se o mundo estivesse me preparando para algo grande, algo inevitável. Abri a porta, me sentei no sofá e deixei meu corpo relaxar pela primeira vez naquele dia. Eu já tinha visto o bastante. Já tinha sentido o bastante. Já tinha observado o bastante. A partir daquele momento, a vingança deixava de ser uma resposta emocional e se tornava um plano concreto. Eu não sabia ainda exatamente como seria, mas sabia de uma coisa. Paulo e Camila iam pagar por cada lágrima que me fizeram derramar. E não seria com gritos, não seria com violência, seria com verdade. Seria com consequência, seria comigo, finalmente cuidando de mim. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Passei a noite inquieta, como se meu corpo inteiro estivesse alerta, pronto para reagir ao menor sinal de perigo. Paulo dormia profundamente, virado para o lado esquerdo, a boca levemente aberta. O mesmo jeito de sempre. O mesmo homem com quem dividi décadas, mas que agora eu enxergava com a clareza dura da traição. Levantei devagar, para não acordá-lo. Fui até a cozinha, preparei café, mas meu estômago não aceitou uma única gota. Meu corpo estava em modo de sobrevivência. No lugar da fome havia estratégia. Depois de arrumar a mesa, voltei para o quarto. Eu precisava de algo concreto. Não podia viver apenas com aquilo que vi e ouvi debaixo da cama. Eu precisava de provas. Não apenas para mim, mas para o André, para a família, para o mundo inteiro que, um dia, ouviria essa história. Paulo sempre deixava o celular carregando no criado mudo. E como muitos homens que subestimam as mulheres, nunca colocou senha. Ele confiava demais. Ou, talvez, achasse que eu nunca desconfiaria. Sentei ao lado dele, observando a respiração pesada. Ele não acordaria tão cedo. A festa da noite anterior teria derrubado até um cavalo. Estendi a mão devagar e peguei o celular. A tela acendeu. Nenhuma senha, nenhum bloqueio. Era como se o destino tivesse decidido facilitar meu caminho. Abri as mensagens. Primeiro, os filhos, conversas antigas. Depois, colegas da oficina. E então, um contato salvo como C. Meu coração acelerou, mas minhas mãos permaneceram firmes. Abri. A primeira mensagem, enviada pela Camila na tarde anterior. Quando você acha que dá para subir sem ninguém ver? E a resposta dele, poucos minutos depois. Depois do parabéns. Ela sempre demora para vir pro quarto. Ela. Eu. Continuei subindo a conversa. O histórico era longo. Semanas de flertes. Fotos dela no trabalho, sorrindo. Mensagens apagadas. Muitas. Mas também mensagens que escaparam da limpeza dele. Meu marido não suspeita de nada. Você me trata melhor que ele. Queria você aqui hoje. Mas a velha não larga do seu pé. Promete que vai conversar com ela depois do seu aniversário? Não aguento mais esperar. Eu li tudo. Cada linha. Cada palavra. Eu li como quem lê a própria sentença e, ao mesmo tempo, encontra nela a chave da libertação. Eu não desmaiei. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu registrei. Peguei meu próprio celular e fotografei tudo. A conversa, os horários, os detalhes. Fotografei até a lista de chamadas. 3 ligações entre eles na tarde do aniversário. 2 na semana anterior. Uma ligação de 15 minutos no mesmo dia em que eu adoeci e precisei ir ao hospital. Quando terminei, devolvi o celular ao lugar e respirei fundo. Eu tinha a primeira prova, mas aquilo não era suficiente. Eu precisava de algo definitivo, algo que ninguém pudesse contestar.
Algo que faria Paulo e Camila entenderem, tarde demais, que eu nunca fui tão frágil quanto imaginaram. Saí do quarto e fui até a sala. Liguei o ventilador antigo para abafar qualquer barulho e comecei a mexer no módulo de internet que ficava ali. Paulo sempre usou a câmera de segurança da garagem pelo celular. O sistema estava conectado ao Wi-Fi da casa. Eu nunca me importei com tecnologia, mas aprendi por necessidade. Entrei no painel da câmera. O histórico só mostrava a área externa. Mas aquele sistema tinha uma função que Paulo desconhecia. Ele sincronizava com qualquer dispositivo conectado à rede, incluindo celulares. Eu não esperava muito. Talvez nada estivesse lá. Talvez fosse tecnologia demais para mim. Mas tentei. Abri a aba de sincronização e, para meu espanto, o sistema tinha armazenado pequenos fragmentos, miniaturas automáticas, de fotos recentes dos aparelhos conectados. E ali estavam elas. As fotos que Camila enviou ao Paulo. Imagens dela no espelho. De roupa justa. Poses ensaiadas. Nada explícito demais, mas suficiente para destruir qualquer fachada de inocência. Fotografei tudo. Cada miniatura. Cada data. Meu corpo tremia, mas não era medo. Era a sensação de reencontrar a própria dignidade. Quando Paulo acordou, eu já estava sentada no sofá, calma, serena, como se tivesse passado a manhã assistindo televisão. Ele se espreguiçou, veio até mim e me deu um beijo no topo da cabeça. Dormiu bem? Eu sorri. Natural, tranquila, irônica. Acho que dormi melhor do que você. Ele riu, sem entender, como sempre. Depois do café, Paulo saiu para trabalhar e eu fiquei sozinha na casa. Mas não era a mesma solidão de antes. Agora era uma solidão poderosa. Peguei o caderno e abri na página em branco seguinte. Comecei a escrever. Prova 1, mensagens. Prova 2, fotos. Próximos passos. Descobrir onde se encontram. Observar comportamentos. Esperar o momento certo. Porque a verdade não era mais apenas uma revelação dolorosa. A verdade estava se tornando uma arma, e eu estava aprendendo a usá-la. Quando terminei de escrever, fechei o caderno e o coloquei de volta no esconderijo. Aos poucos, senti um alívio estranho invadir meu peito. Eu finalmente tinha clareza. Eu finalmente tinha direção. A dor deu lugar à estratégia. A humilhação deu lugar à determinação. A fragilidade deu lugar à inteligência. E naquele quarto simples de uma casa comum no Brasil, uma nova mulher nasceu. Uma mulher que Paulo não conhecia. Uma mulher que Camila jamais imaginou enfrentar. Uma mulher que silenciosamente se preparava para a vingança. Naquela semana, algo dentro de mim parecia ter despertado para sempre. Eu já não andava pela casa como uma mulher traída. Eu andava como alguém que carrega um segredo poderoso. Eu estava ferida, claro, mas não destruída. Era como se cada passo que eu dava estivesse me levando mais perto de um acerto de contas inevitável. Paulo, por outro lado, começou a agir diferente. Talvez fosse culpa, talvez fosse medo, talvez apenas instinto, mas ele estava mais atento a mim. Perguntava se eu estava bem, se eu queria sair para jantar, se eu precisava de alguma coisa. Gestos pequenos demais para compensar uma traição daquele tamanho. Gestos grandes demais para não parecerem suspeitos. Eu observava tudo e não demonstrava nada. Na terça-feira, por volta das 5 da tarde, percebi que Paulo demorava para responder minhas mensagens. Não que eu estivesse cobrando, isso nunca foi meu jeito, mas eu precisava monitorar seus movimentos. E naquela tarde, ele sumiu. Foi aí que decidi avançar para a etapa seguinte do meu plano. Peguei o celular, respirei fundo e mandei uma mensagem para André. Filho, você pode vir aqui amanhã depois do trabalho? Queria conversar com você sobre a reforma do quarto. Reforma. A desculpa perfeita para aproximar quem realmente precisava saber da verdade, sem revelar nada ainda. Ele respondeu em menos de 2 minutos. Claro, mãe. Te amo. Meu coração apertou. Eu estava prestes a destruir o mundo do meu filho para reconstruir o meu. Era justo? Era cruel? Eu ainda não sabia. Mas sabia que a verdade tinha peso. E que guardar aquilo sozinha por muito tempo poderia me adoecer.
Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Na manhã seguinte, decidi seguir Paulo discretamente. Não fisicamente, isso seria imprudente, mas pelo celular dele, que estava sincronizado às notificações da conta de e-mail compartilhada com a oficina. Anos atrás, quando ajudei a empresa a se organizar, configurei tudo. Ele nunca se preocupou em mudar senhas. Às 10h43, o celular dele recebeu uma notificação de localização enviada por algum aplicativo de entrega. Mas algo chamou minha atenção. O endereço não era da oficina, não era do fornecedor, não era de cliente. Era um condomínio a 14 quilômetros dali. Meu sangue gelou, mas minha mente ficou afiada como lâmina. Peguei meu caderno, anotei o endereço, anotei a hora. Depois, fechei o caderno e sentei na cozinha, esperando a visita do meu filho. Às 6 da tarde, André chegou. Sempre gentil, sempre atencioso, com aquele sorriso largo que herdou de mim, não do pai. Ele abraçou forte, apertado, daqueles que derrubam qualquer muro emocional. E aquilo me quebrou um pouco por dentro. Mais do que eu esperava. Sentamos na sala e ele começou a falar sobre a vida, o trabalho, as preocupações. Eu ouvia, mas o mundo ao redor parecia distante. Eu olhava para meu filho e pensava, ele não merece nada disso. E então, mãe, qual é a ideia da reforma? Era a hora de começar o jogo. Eu quero tirar tudo do quarto, respondi com naturalidade. O piso, a pintura, até a cama. Acho que é hora de renovar. Ele franziu a testa. Mas vocês sempre gostaram daquele quarto. Eu sorri. Os tempos mudam. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: Mãe, tá acontecendo alguma coisa? Por dentro, meu coração pulsou mais rápido. Por fora, mantive o controle. Não, meu filho. Só sinto que preciso mudar algumas coisas. Começar do zero, sabe? Ele se aproximou, segurou minha mão. Se for algo com o pai, você sabe que pode falar comigo. Aquela frase atravessou meu peito. Mas eu não podia contar ainda. Seria imprudente, seria prematuro. E mais do que isso, seria injusto soltar uma bomba sem provas definitivas, sem tudo organizado. Eu precisava ter certeza de que, quando falasse, não haveria dúvidas. Respirei fundo, sorri e menti pela primeira vez na vida para o meu filho. Está tudo bem, André. Só cansaço. Ele acreditou. Por amor, por confiança. E aquilo me deu ainda mais força para seguir adiante. Depois que André foi embora, eu voltei ao caderno e escrevi. Etapa seguinte. Descobrir o ponto de encontro. Eu sabia que Camila e Paulo tinham um lugar. Sabia que não fariam tudo apenas dentro do nosso quarto. Eu só precisava encontrá-lo. E o endereço da notificação daquela manhã poderia ser a resposta. No dia seguinte, quando Paulo saiu para trabalhar, esperei 15 minutos e peguei o ônibus. Segui até o bairro indicado, um condomínio de prédios baixos, simples, mas muito bem organizados. Desci do ônibus e caminhei devagar, sem pressa, como se estivesse visitando alguém. Ninguém prestou atenção em mim. Era apenas mais uma senhora andando pela calçada. Quando cheguei ao portão, olhei as caixas de correspondência. Nomes, números, informações pequenas, mas valiosas. E então, eu vi. Apartamento 23. Nome no adesivo, Camila Ribeiro. Meu estômago afundou. Nunca soube que ela tinha outro endereço. Nunca. Eu fiquei parada ali, observando aquele nome, aquele número, aquele fato novo que mudava absolutamente tudo. Camila tinha um apartamento. Camila tinha um esconderijo. E Paulo sabia disso. Tinha estado ali. Talvez muitas vezes. Eu me afastei devagar. Caminhei até o ponto de ônibus. Sentei num banco e encarei o chão. E então, algo dentro de mim clicou. Um encaixe perfeito. Uma certeza absoluta. A minha vingança não seria apenas expor a traição. Seria revelar o que estava por trás dela. Seria mostrar ao mundo, e principalmente ao André, quem era Camila de verdade. E o que Paulo se tornou depois de tantos anos ao meu lado. Eu não tinha mais dúvida alguma. E eu não recuaria. Voltei para casa naquele dia com uma sensação diferente. Não era mais dor pura. Era algo mais frio,
mais calculado, quase científico. Eu tinha descoberto o apartamento da Camila. Tinha visto com meus próprios olhos o nome dela ali, estampado no adesivo da caixa de correspondência. E isso mudava tudo. Paulo e Camila não estavam apenas se encontrando às escondidas. Eles tinham um refúgio, um lugar preparado, escolhido, usado. Provavelmente, havia muito mais tempo do que eu imaginava. Passei a noite em claro. O vento batia nas janelas e a casa inteira parecia maior, vazia, como se ecoasse cada fragmento da minha vida que eu ainda precisava recolher. Paulo dormia tranquilamente ao meu lado. Às vezes mexia os lábios, murmurava sonhos que eu não conhecia mais. Eu o observei por longos minutos. Não com saudade, não com amor, com estranheza. Era como olhar para um desconhecido, um homem que eu não reconhecia mais. No dia seguinte, acordei decidida. Eu não podia simplesmente observar. Agora era hora de agir. Depois que Paulo saiu para trabalhar, esperei meia hora. Então, peguei minha bolsa, meu caderno, o celular e um casaco, e fui novamente até o condomínio onde Camila escondia seu segredo. Dessa vez, fiquei numa padaria em frente, sentada perto da janela. A xícara de café esfriava sem que eu tomasse mais do que 2 goles. Eu observava cada movimento, cada carro que chegava, cada pessoa que entrava no prédio. Às 9h17 vi Paulo dobrando a esquina, sozinho, com a mesma camisa azul que usava sempre nas quartas-feiras. Meu coração acelerou, mas não por desespero, por confirmação. Ele não me decepcionou. Ele foi exatamente quem eu já sabia que ele era. Paulo parou na frente do prédio, olhou para os lados e entrou. Camila apareceu na sacada segundos depois, usando uma blusa branca, cabelo preso, sorriso nos lábios. Ela acenou discretamente. Eu senti o golpe. Claro que senti. Mas não desmoronei. Não mais. Quando ele desapareceu dentro do prédio, eu respirei fundo, peguei meu celular e anotei tudo. Horário, roupas, comportamento. Depois saí da padaria e andei pela rua como se estivesse indo ao mercado. Não levantei suspeitas. Eu não era uma mulher traída rondando o esconderijo do marido. Eu era uma investigadora silenciosa e muito motivada. Passei em frente ao prédio como quem não quer nada. Olhei para cima. Camila já não estava mais na sacada. Voltei para a padaria. Esperei. Às 11h04, Paulo saiu. Sozinho. Com o mesmo ar leve, como se tivesse dado uma passada rápida. Ele caminhou até o ponto de ônibus e foi embora. Quando ele desapareceu da minha vista, eu me levantei e caminhei até o porteiro. "Bom dia, moço", falei, sorrindo com a gentileza que toda senhora que não oferece perigo sabe usar. "Bom dia, dona. Eu estou procurando uma moça que mora aqui. Camila. Camila Ribeiro." O porteiro confirmou na hora. "Ah, sim, mora no 23. A senhora é parente dela?" Eu sorri. "Quase isso. Quase. Mas não do jeito que ele imaginava." Voltei para casa com o coração firme. Eu tinha tudo o que precisava. O nome na caixa de correspondência, o endereço, a confirmação do porteiro, as fotos das mensagens, as provas no celular dele. Só faltava uma peça, entender por quê. Por que Camila? Por que justamente com a nora? Por que tanta imprudência? Por que arriscar destruir a própria família? A resposta veio naquela mesma noite. Paulo chegou do trabalho às 19h15, como sempre. Sentou no sofá, tirou os sapatos e ligou a televisão. O ritual de sempre, a falsa normalidade. Eu sentei ao lado dele e perguntei casualmente: "Você falou com o André hoje?" Ele respondeu distraído: "Não." Mentirosa que eu fui no capítulo anterior, silenciosa que eu ainda era naquele instante. Mas agora eu estava aprendendo a jogar com a mesma moeda que eles usavam. "Por quê?" perguntei. Ele deu de ombros. "Só curiosidade." O silêncio se estendeu por alguns segundos. Então ele falou: "A Camila comentou que o André tá meio estranho com ela. Você notou alguma coisa?" Meu sangue gelou, mas minha expressão permaneceu imóvel. "Acho que não", respondi. "Por quê?" Ele respirou fundo. "Ah, só impressão. Ele anda reclamando muito de dinheiro, vivendo apertado, sei lá." E então ele disse a frase que acendeu algo dentro de mim. "Sabe como é? Às vezes o casamento pesa. O casamento pesa." Enquanto ele encontrava leveza no apartamento da própria nora, eu quis rir. Juro que quis. Mas não ri.
Apenas me levantei e fui até a cozinha terminar a janta. Enquanto picava a cebola, me lembrei de algo que Camila disse no quarto naquela noite terrível. Meu marido não suspeita de nada. Você me trata melhor que ele. Era isso. O motivo não era amor, não era desejo, não era paixão. Era conveniência, era oportunismo, era interesse. Camila queria ser tratada como prioridade. Queria a vida que André, trabalhador, honesto, dedicado, não tinha como oferecer. Queria o que Paulo já tinha juntado ao longo de tantos anos. Queria o conforto que eu, ironicamente, ajudei a construir. E Paulo, vaidoso, fraco, carente de elogio, caiu direitinho na armadilha. Ali, na cozinha humilde que eu limpei por 4 décadas, percebi com absoluta clareza. Eles não eram vítimas da paixão proibida. Eles eram cúmplices de uma ambição silenciosa. A vingança precisava ser à altura. Não poderia ser impulsiva nem infantil. Tinha que ser cirúrgica, precisa, irrefutável. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu sorri de verdade. Não sorrir de tristeza, nem de ódio, mas de certeza. Eu finalmente sabia o que precisava fazer. Eu acordei antes do sol naquela quinta-feira, sentindo algo diferente no peito. Não era mais dor, nem ansiedade, nem aquela sensação de estar correndo atrás de respostas. Era decisão, concreta, pesada, firme. A vingança, silenciosa, inteligente, sem violência, já tinha forma dentro de mim. E agora, eu só precisava construir o caminho até ela. A casa estava quieta, Paulo ainda dormia, e a escuridão da madrugada parecia me proteger enquanto eu preparava o café e organizava os pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente o que queria fazer e como iria fazer. Isso me acalmou, mas também me deu uma força que eu não lembrava mais que tinha. Enquanto mexia a panela de leite no fogão, revisei mentalmente as provas que tinha reunido. As mensagens, as fotos, o endereço escondido, o depoimento involuntário do porteiro, tudo guardado dentro do meu caderno com datas, horários e descrições claras. Eu tinha montado um dossiê completo, sem que Paulo desconfiasse de absolutamente nada. Ele sempre acreditou que eu era lenta, ingênua, distraída, e esse foi o maior erro da vida dele. A subestimação é uma arma que volta contra quem a entrega. E agora era exatamente isso que estava prestes a acontecer. A confiança cega dele estava prestes a se tornar a chave da própria ruína. Paulo acordou e entrou na cozinha com aquele jeito rotineiro, sempre reclamando do frio da manhã. Me deu um beijo rápido na testa. Pegou uma fatia de pão e me perguntou se eu queria que ele passasse no mercado depois do trabalho. Respondi que sim, mas não pela necessidade das compras. E sim, porque eu precisava que ele seguisse sua rotina normalmente, sem desconfiar de nada. Ele sentou à mesa, abriu o celular e riu de alguma besteira que viu na tela. E ali, naquela mesa simples, eu entendi que ele não fazia ideia de que estava rindo enquanto caminhava para a própria queda, passo por passo. Quando ele saiu para trabalhar, dei alguns minutos antes de começar meu movimento. Abri o caderno, revisei as anotações e acrescentei a última informação importante: o horário preciso em que ele entrou no apartamento da Camila no dia anterior. Escrevi devagar, com uma calma quase cirúrgica, como quem documenta uma investigação séria. E era exatamente isso. Minha história não era mais apenas uma traição doméstica. Era uma operação. Eu não era uma vítima reagindo por impulso. Eu era uma mulher ferida construindo sua justiça com as próprias mãos, sem perder a dignidade nem o controle. Era hora de incluir André na equação. Não para contar a verdade, ainda não, mas para colocá-lo no caminho dela. Peguei o celular e mandei mensagem. Filho, pode vir jantar aqui hoje? Fiz aquela carne que você gosta. Ele respondeu poucos minutos depois, dizendo que sim, que sentiria saudade da minha comida. Meu coração doeu ao ler aquilo. André era um homem bom, trabalhador, dedicado ao filho, ao casamento, à mulher que estava traindo ele com o próprio pai. A vida às vezes é cruel de um jeito que a gente não consegue explicar. Mas eu sabia que proteger ele da verdade não seria amor, seria covardia. E eu não seria covarde.
Passei o dia inteiro organizando a casa e revisando na cabeça como tudo aconteceria. Não podia apressar nada, não podia errar na hora de revelar, não podia permitir que surgissem dúvidas. Quando a verdade viesse, teria que vir inteira, limpa, absoluta. Porque mentirosos são rápidos em se defender. E Camila era esperta o suficiente para tentar inverter qualquer situação se fosse pega pela metade. Paulo também faria isso. Eu conhecia o suficiente daquele homem para saber que ele tentaria negar tudo, mesmo com provas na mesa. Por isso, eu precisava que a revelação fosse incontestável, esmagadora, final. À noite, André chegou. Trouxe o neto no colo, sorrindo daquele jeito que iluminava a sala inteira. Fiz a janta, conversei, ri com meus dois amores e, por um momento, esqueci a tragédia que estava prestes a explodir. Mas a realidade sempre volta, e voltou no instante em que Camila mandou uma mensagem no celular de André. Amor, tô indo pra casa, não demora. A frase simples carregava um peso enorme. Ela falava com meu filho com a mesma naturalidade com que falava com o meu marido. Tinha 2 mundos, 2 papéis, 2 vidas e nenhuma vergonha. André se despediu e foi embora. Só quando ouvi a porta se fechar é que respirei fundo. A etapa seguinte do plano dependia de algo mais arriscado: registrar a verdade, com imagens, na fonte. Era chegada a hora de voltar ao condomínio onde Camila escondia seu apartamento e descobrir se aquele lugar ainda era usado com frequência. Eu precisava saber horários, padrões, comportamentos repetidos. A verdade não se pega só com emoção, se pega com método. Peguei a bolsa, o casaco e saí quase às 9 da noite, caminhando com passos firmes pela rua silenciosa do bairro. Quando cheguei ao condomínio, fiquei do outro lado da rua, observando as luzes acesas, o movimento, quem entrava e quem saía. Não queria ser vista, mas também não precisava me esconder como criminosa. Eu era apenas uma senhora sentada em um banco de praça, descansando. Às 9h43, vi alguém familiar entrar no portão. Camila, sozinha, carregando sacolas. Ela entrou no prédio com a desenvoltura de quem realmente morava ali há muito tempo. Senti uma mistura de revolta e clareza. Aquilo não era um esconderijo ocasional. Era uma segunda vida inteira. Voltei para casa perto de 11 da noite. Sentei na cama, abri o caderno e comecei a escrever tudo o que tinha visto naquele dia. Cada detalhe, cada minuto, cada gesto. Quando terminei, fiquei olhando para as páginas preenchidas. Era a história completa de uma traição e, ao mesmo tempo, a semente de uma justiça que viria logo. Eu respirei fundo e fechei o caderno. Minha vingança estava quase pronta. Só faltava um passo, um detalhe, um momento perfeito. Acordei com a sensação de que o ar estava diferente naquela manhã. O sol entrava pela janela com mais força do que o normal, iluminando cada canto do quarto como se anunciasse que algo grande estava prestes a acontecer. Eu fiquei sentada na beira da cama por alguns minutos, sentindo o peso e a leveza daquele instante ao mesmo tempo. Depois de semanas reunindo provas, observando, ouvindo e anotando, eu sabia que havia chegado o momento. Não por impulso, não por raiva, mas porque finalmente a minha vingança estava madura, completa, incontestável. Paulo dormia profundamente ao meu lado, de costas para mim, como sempre fazia. Olhei para ele sem ressentimento. A mágoa já tinha tomado outras formas dentro do meu peito. O amor, há muito tempo, tinha se transformado em cuidado mecânico, hábito, costume, exatamente como ele disse para Camila no quarto. Mas agora, nem isso restava. Havia apenas a mulher que eu era naquele momento, firme, consciente e, pela primeira vez em décadas, no controle da própria vida. Levantei devagar, coloquei a chaleira no fogo e preparei o café com a calma de quem executa um ritual. Sentia a mão firme, a respiração constante, nenhum tremor, nenhuma hesitação. Era tão diferente daquela noite debaixo da cama que parecia que anos tinham se passado, não semanas. Eu tinha renascido, e aquele renascimento precisava ser completado. Antes das 8 da manhã, recebi uma mensagem de André. Mãe, vamos almoçar juntos hoje? Camila vai chegar mais tarde. Meu sangue gelou por um instante,
mas foi apenas uma reação natural ao ouvir o nome dela. Respondi que sim. Escrevi que eu mesma pagaria o almoço e que precisava muito vê-lo. Mas o que eu realmente precisava era que ele estivesse com a mente limpa, longe de Camila, quando chegasse a hora. Paulo saiu de casa às 8h30, dizendo que precisava ver um cliente no fim da manhã. Eu sabia exatamente onde ele iria. Não perguntei nada. Dei um beijo no rosto dele, como sempre fiz, e o observei pela janela, enquanto ele caminhava até o ponto de ônibus. Ele parecia tranquilo, despreocupado, seguro. Ele não fazia ideia de que aquele seria o último dia da vida que conhecia. Quando ele virou a esquina, peguei meu caderno e espalhei na mesa todas as provas. As conversas fotografadas, as capturas do painel de sincronização, os horários anotados, a localização, o endereço do apartamento da Camila e até as mensagens antigas que ele tinha esquecido de apagar. Era um mosaico perfeito de verdade. A história completa estava ali, organizada, crua, impossível de ser negada. Respirei fundo. Era a hora. Telefonei para André e pedi, com a voz mais calma que consegui usar: "Filho, pode vir aqui antes do almoço? É importante." Ele percebeu pelo tom. "Claro, mãe, tô indo." Demorou 20 minutos. 20 minutos que eu passei caminhando pela sala como se treinasse minha respiração antes de mergulhar em águas profundas. Quando ele bateu na porta, meu coração acelerou, mas apenas por amor, não por medo. Abri e ele entrou sorrindo, me abraçando com aquele carinho que sempre teve. "E então, mãe? O que houve?" Não respondi. Apenas o conduzi até a mesa, onde as provas estavam arrumadas como um dossiê. Ele olhou para mim confuso. Olhou para as fotos, para as mensagens, para os horários, para o nome Camila repetido em tantas linhas, e aos poucos o sorriso sumiu. O rosto dele foi perdendo cor. Os olhos começaram a ficar vermelhos. Não, mãe, isso é brincadeira?" Balancei a cabeça. "Infelizmente, não é." Ele respirou fundo, como se o ar tivesse sumido do mundo por um instante. Passou as mãos no rosto, andou de um lado para o outro, suando, tremendo, tentando entender. Ela e ele. Assenti. "Há meses, filho. Talvez anos." Ele caiu sentado no sofá como se as pernas tivessem desistido. Eu sentei ao lado. Não toquei nele. Sabia que ele precisava de espaço, de silêncio, de tempo para absorver o choque. Depois de alguns minutos, ele perguntou com a voz quebrada: "Você tem certeza?" "Tenho." Ele olhou de novo para as fotos. "Então agora, o que a gente faz?" A pergunta que eu esperei por semanas. A pergunta que selava o início da nossa união. Não apenas como mãe e filho, mas como duas vítimas da mesma mentira. Eu toquei o braço dele com calma. "Filho, não é a gente, agora é você. Você decide o que quer fazer com isso. Eu já tomei minha decisão." Ele piscou, confuso. "Que decisão?" Respirei fundo. A de não viver mais numa mentira. A de não continuar ao lado de um homem que me traiu dentro da minha própria casa. E a de deixar que a verdade apareça, mas do jeito certo, com dignidade, do nosso jeito. André ficou em silêncio por longos segundos. Então seus olhos, antes cheios de dor, ficaram cheios de uma clareza que me surpreendeu. "Eu vou me separar da Camila." Eu não chorei, mas meu peito tremeu. Não por tristeza, mas por orgulho. Ele continuou: "E você? O que vai fazer com o pai?" Eu olhei para a janela. A luz batia forte demais. Talvez fosse um sinal. "Filho, vou esperar ele voltar do cliente. Vou colocar as provas na mesa e vou pedir para ele sair da minha casa hoje mesmo." André respirou fundo, como se estivesse absorvendo cada palavra. "Quer que eu fique aqui?" "Não." "Quer que eu venha depois?" "Sim, depois que tudo estiver dito." Ele então me abraçou. Forte, quebrado, humano. E naquele abraço eu senti algo renascer dentro de mim. A certeza de que eu não estava sozinha. Não mais. Depois que ele saiu, comecei a preparar a casa para o confronto. Abri as janelas. Arrumei a mesa. Deixei o caderno no centro com todas as provas abertas, como se fosse uma mesa de julgamento. Sentei no sofá e esperei. Às 11h52, ouvi a porta se abrir. Paulo entrou. Eu respirei fundo. Era chegada a hora. "O que achou da história?
Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar hoje.